Olá, meus queridos alunos da Faculdade Escom, do nosso querido e amado curso de Direito. Estamos na melhor disciplina do mundo, que é aquela que trabalha com dinheiro, melhor ainda que a dos outros, né? Arrecadação tributária, processo tributário. Estamos aqui vendo o nosso sistema tributário constitucional. Nós vimos, num en passant, a questão da nossa relação jurídico-tributária na aula 1, depois nós vimos a questão dos princípios tributários, as limitações ao poder de tributar e a lei que cria o tributo, que vai instituí-lo. Lei complementar, lei ordinária, via de regra, e a questão da legislação, artigo 150, inciso 1, combinado com o artigo 97, princípio maior do direito tributário. Qual é? Legalidade. E aí nós vimos princípio da irretroatividade, princípio da anualidade, princípio da não surpresa ou noventena, verificamos as questões do princípio do não confisco e passamos brevemente por imunidade e isenção. Veremos agora então, meu amigo, minha amiga, meu querido aluno, minha querida aluna, a questão da obrigação tributária. Bem, uma vez definida a norma de incidência, quem é o sujeito ativo passivo, nós temos a obrigação tributária. E a obrigação tributária nos traz o quê? O fato gerador. O que é o fato gerador? O fato gerador da obrigação principal é a situação em que a lei tem como necessário para sua ocorrência. Mas espera aí, professor, onde é que está isso? Eu esqueci de falar. Vamos lá. Pegue o seu vade-mecum, pegue o seu livro de doutrina, a sua canetinha marca-texto, papel e caneta e mãos à obra. Nós estamos trabalhando com o nosso amado, com o número 1, aquele inigualável Código Tributário Nacional, Lei 5172 de 1966, na parte do título 2. Do artigo 113 e seguintes, onde nós vamos explorar os conceitos da obrigação tributária. Bem, a obrigação tributária pelo Código Tributário, ela se divide em duas obrigações. Uma, obrigação principal. O que é a obrigação principal? Parágrafo 1º do artigo 113. Obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por objeto o pagamento do tributo ou da pecunialidade, extinguindo-se junto com o crédito dela decorrente. Lembra que quando nós estudamos a relação jurídico-tributária, nós vimos que existe a hipótese de incidência, que é o quê? Aquilo que o legislador descreve na lei. Será tributado a renda, imposto sobre a renda, tributação sobre a circulação de mercadoria, ICMS. Agora nós temos o novo IBS, bens e serviços. Então, o fato descrito na lei é a hipótese de incidência. E o fato gerador é a aplicabilidade disso no mundo material, quando eu vou constituir. Mas a lei tem que prever tudo isso. E a obrigação acessória? É aquela decorrente da legislação tributária. Uma obrigação acessória, por exemplo, manter a escrituração dos livros fiscais, manter o sistema contábil, organizar de forma, emitir notas fiscais, essas são obrigações acessórias. Mas veja que o parágrafo 3º cria de volta outra obrigação principal. A teoria da obrigação principal no direito brasileiro só tem obrigação principal. Por quê? A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal. Mas vamos lá. O que é o fato gerador? O fato gerador é a situação que descreve, que materializa na realidade para a ocorrência do tributo. E o fato gerador, ele está ligado a quem? Ao sujeito ativo e ao sujeito passivo. Sujeito ativo é quem? Vamos dizer assim, entre aspas, o contribuinte, a pessoa que promove a ação que materializa
a hipótese de incidência descrita na lei, transformando-se no fato gerador. Então, o sujeito ativo ele está descrito lá no nosso amado artigo 119. É a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Quem é o sujeito ativo? Quem edita a lei? Quem vai cumprir? Quem vai fazer cumprir? Quem vai fiscalizar é o sujeito ativo. E o sujeito passivo? Aquele que vai emanar, aquele que vai cumprir a determinação legal. Então, ele é, entre aspas, o contribuinte. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou a peculiaridade. Então, nós temos lá duas importantes previsões normativas. Inciso 1 do artigo 121. O nome, contribuinte. Quem é contribuinte? Contribuinte é aquela pessoa que tem a relação direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. E 2, responsável. Quando, sem se revestir da condição de contribuinte, a obrigação discorra de disposição expressa da lei. Então, o contribuinte é a pessoa de fato, é o nome que está no Estatuto Social. E o responsável, o sucessor, o fiador, o sócio, aquela pessoa que não tem a obrigação direta, mas vai responder por aquele tributo. Bem, e essa questão da solidariedade, então? Quem são as pessoas que têm responsabilidade? Bem, para que nós possamos observar essa questão da responsabilidade do contribuinte, nós temos aqui 3 figuras importantíssimas no Código Tributário, que é a responsabilidade por sucessão, artigo 129 ao 134 do CTN, que vai descrever as regras no caso das pessoas que estão na linha sucessória. São pessoalmente responsáveis nesses casos o adquirente, o remitente, nós também temos aí o sucessor a qualquer título, o cônjuge do meieiro, né, que pelo tributo ocorrido vai responder. Então, essa questão dos créditos tributários, eles são relativos aos impostos cujo fato gerador ele é de propriedade e domínio útil da posse do bem, tá? Conforme descreve lá o artigo 130 do nosso querido e amado Código Tributário Nacional. A responsabilidade de terceiro. Olha, um terceiro pode responder pelo tributo? Sim, artigo 134. Na impossibilidade do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este aqueles que atuou com atos que interviam nas permissões que lhe foram impostas. Nesse caso, os pais, pelos tributos dos filhos menores, tutores e curadores, por seus tutelados e curatelados, os administradores de bens de terceiros pelos tributos devidos por este, o síndico ou o comissário pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário, tá? Os tabeliões e também os escrivões, tá? E os demais serventuários pelos tributos devidos pelos atos praticados por ele ou em razão do seu ofício, e por fim, os sócios nos casos de liquidação da pessoa jurídica. Então, essas pessoas, elas têm responsabilidade solidária. Já o artigo 135, ele vai tratar da pessoalidade. Vão responder pessoalmente pelos créditos correspondentes. Todas as pessoas referidas no artigo anterior, ou seja, você é solidário e pessoal ao mesmo tempo. Sim, solidário e pessoal ao mesmo tempo. Por quê? Porque assim a lei o quer. Porque assim a lei normatizou no artigo 134, 135, inciso 1.
Também o mandatário ou preposto do empregado responde pessoalmente. E, por fim, os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica de direito privado. Por fim, nós já vimos então sucessões, responsabilidade de terceiros, sucessões, artigo 129 ao 133, responsabilidade de terceiros, artigo 134 ao 135. Veremos agora a responsabilidade por infrações. Meu amigo, você vai responder pelas infrações? Claro que sim. Artigo 137. Responsabilidade é pessoal de todos os agentes descritos, do inciso 1 até o fim do 3. E também na linha A. Lembrando que essa questão da responsabilidade, ela pode ser acompanhada de denúncia espontânea. Ou seja, antes de ser lavrado o auto, antes de ser verificada a infração cometida, a parte pode ir pessoalmente até o Departamento Tributário e fazer a sua denúncia espontânea, prevista no artigo 138, que nós vamos verificar aqui. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido, dos juros de mora, dos depósitos da importância arbitrada. Ou seja, há uma facilidade. A infração ela vai deixar de existir se você for pessoalmente assumir. Bem, vamos lá. Analisando tudo isso. Olha, o tributo ele vai ser instituído. Tem o fato gerador, né, que vai descrever qualquer... Mas e a capacidade do contribuinte? O contribuinte ele responde até aonde? Ele responde nos termos do artigo 126. A capacidade tributária passiva é independente da capacidade civil, independente da pessoa natural sujeita às partes de privação ou infração do exercício da atividade, além de que ela deve estar regularmente constituída como grupo econômico ou profissional. A capacidade contributiva, ela é analisada lá no artigo 126. Ok, mas eu também preciso que a lei estabeleça o quê? Um domicílio tributário. Eu tenho que saber qual é a localidade onde essa pessoa reside para a incidência dos tributos relativos a ela. Então, a questão do domicílio tributário, ela está relativamente organizada lá no artigo 127. Na falta de eleição, por quê? Porque eu posso ter um fórum de eleição entre as partes. Pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, na forma será aplicável. Quando a pessoa natural, residência habitual ou incerto ou desconhecido, local da sua atividade. Inciso 2. Quando a pessoa jurídica de direito privado ou firmas individuais, o local da sede. E quando as pessoas jurídicas de direito público, qualquer uma das suas repartições dentro do território previsto pelo tributante. Ok? Meus queridos, vamos então retornar a uma questão fundamental. A obrigação tributária, ela inicia-se com a incidência do fato gerador. A hipótese de incidência descrita na norma abstrata, geral, materializada no ato do ser humano, da pessoa jurídica que realizou. E nós verificamos que essa tributação, ela vai incidir de uma forma progressiva nos sucessores, nos terceiros e quando houver infrações. Perfeito? Perfeito. Meus amigos, nasceu a hipótese, fez o fato gerador, eu preciso de quê agora? Eu preciso constituir esse crédito. Eu preciso que a atividade plenamente vinculada do artigo 3º seja materializada pelo fisco. E aonde é que se faz isso? Na constituição
do crédito tributário. O crédito tributário, ele é regulamentado lá no Código Tributário Nacional, do artigo 142 ao artigo 150. E nós veremos que o crédito tributário, ele decorre da obrigação principal, conforme dispõe o artigo 139 do CTN. Mas o lançamento, ele compete privativamente à autoridade administrativa do Estado. Isso porque não há possibilidade de delegação dessa atividade. O que há é possibilidade na arrecadação, convênio com o banco, aonde paga o boleto, quem vai administrar, qual é a logística do aplicativo. Isso eu posso fazer com um convênio de um terceiro. Mas quem vai constituir o crédito, quem vai lavrar, quem vai dar fé pública, quem vai constituir aquilo ali, sabe quem é? Somente a autoridade. Mais ninguém. E isso é o que nós vamos ver na nossa próxima aula, nesse amado curso de Direito Tributário, que eu estou tendo a alegria de estar perseverando nesse avanço rumo à nota 10 de aprovação que você vai ter nesse curso de Direito. Forte abraço.